virá para limpar o seu terreiro. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor que vem, no Senhor que é a nossa esperança, no Senhor que é o sustento das nossas vidas. Segundo domingo do tempo do Advento, ano A. A liturgia de hoje apresenta-nos o João Batista, aquele que aponta, direciona qual é o caminho do Senhor. Aquele que vem para preparar, para organizar, para colocar em linha esse caminho. O evangelho de hoje, que está no evangelista Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12, começa nos dizendo assim: João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizia: Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo de vós. João já foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Essa é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Então, o primeiro ponto significativo da liturgia de hoje é a fala de João Batista e a profecia de Isaías que se somam. Primeiro, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A conversão é mudança, a conversão é decisão, como dizíamos no último domingo. A conversão é colocar o Senhor como a escolha das nossas vidas. E nele darmos os passos, instruídos, iluminados por ele, darmos os passos. Não adianta dizermos que nos convertermos porque parei de cometer esse pecado ou aquele pecado. Ótimo. Mas existe um ponto maior. E qual é esse ponto maior? O ponto maior é: estou fixando a minha vida no Senhor? Estou colocando o Senhor como princípio primordial da minha vida? Ele é o Senhor que rege, que orienta e que conduz a minha vida. Ele é aquele que me impulsiona nesse caminho, nesse projeto, nessa proposta de conversão, ou simplesmente eu decidi mudar uma coisinha, mas nada muito claro, nada com muita decisão. Vamos com calma, é melhor a gente pensar bem, para não dar nenhum passo exagerado. Não é isso que João Batista vai pregar. A conversão é necessária, o reino de Deus está aí. E não dá para dizermos depois: mas não deu tempo, o Senhor veio rápido demais, ou o Senhor tarda demais. Não. A conversão é necessária e, segundo, é preciso endireitar esse caminho. O Senhor vem. E esse Senhor que vem precisa nos encontrar prontos, dispostos e disponíveis para acolhê-lo. Por isso, continua o texto de hoje. Descreve um pouco que João usava roupas bastante simples, vivia no deserto. E continua o verso 5. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Então, esse batismo vai marcar o quê? Essa preparação. A confissão e o batismo. A confissão é o reconhecimento dos pecados, ou seja, o reconhecimento daquilo que fez de errado e assim a decisão de mudança e de conversão. E o batismo marca o início dessa conversão. Por isso que o sinal da água que lava, da água que limpa, não é o batismo que nós celebramos hoje e nem o batismo que Jesus vai enviar os seus discípulos a batizarem. O batismo de João, como o batismo de tantos outros grupos religiosos da época, era um batismo que trazia uma característica, a característica de pertença àquele projeto. Ou seja, a partir dessa ablução, desse mergulho nessa água, desse lavar-se nessa água, eu me decido por esse projeto do Senhor. Um projeto de conversão de vida, um projeto em busca do seu reino.
Então não é um projeto estabelecido como uma pertença a uma igreja, mas é um projeto estabelecido como uma pertença a um projeto de vida nova. É como se hoje você decidisse mudar de vida e tomasse como decisão essa marca. E essa marca vai te guiar daqui para frente. O nosso batismo deveria ser isso, né? Ah, mas batiza-se de criança. E os pais que acompanharam os filhos testemunham esse batismo, vivem esse batismo, caminham nessa direção, se decidem pelo Senhor ou vivem soltos, navegando por um mundo sem ter rumo ou direção. Porque se os nossos pais e mães, padrinhos e madrinhas, fossem cristãos autênticos, de testemunho de vida, de projeto de Cristo, de conversão, de decisão pelo Senhor, se as comunidades onde nós nos inseríssemos fossem comunidades realmente de decisão de vida, de comprometimento, como muitas o são, estariam todos no caminho do Senhor. Não estão exatamente porque o batismo não é uma busca por uma mudança de vida ou por um segmento do Senhor. O batismo é uma busca ainda supersticiosa, uma busca por uma salvação, uma busca por não deixar a criança pagã. Isso não serve, meus irmãos e irmãs. O que antecede a decisão é a conversão. Por isso que eles confessam os pecados, eles reconhecem que não estão bem. Hoje você fala para um pai, para uma mãe, a importância do matrimônio, eles vão dizer, tudo bem, mas essa não é a nossa opção. Então, se a opção não é pelo matrimônio, por que a opção é pelo batismo? Porque se a opção não é pelo matrimônio, não tem opção por Cristo. Eu estou vivendo como pagão. Se eu estou vivendo como pagão, como eu opto por decidir que o meu filho seja cristão? Quem vai conduzi-lo? Não tem quem conduza. Não tem quem oriente. E ai do padre que diga não, porque vão dizer o que? A igreja não funciona por causa disso. Porque a igreja está diminuindo de gente por causa disso. Não, a igreja está diminuindo de gente porque as pessoas não são mais cristãs. Porque as pessoas não vão mais à igreja. Porque as pessoas não ouvem mais a palavra de Cristo. Porque as pessoas não se decidem mais pelo Cristo. Continua o texto. Quando viu que muitos fariseus e saduceus estavam vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que promovam a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Ou seja, o que ele fala aos fariseus e aos saduceus, ele fala para nós. Ou seja, se você não se decide por viver isso realmente, está vindo aqui por medo de ir para o inferno, por medo disso, ou por medo daquilo, e não é por decisão pelo Senhor, por busca por esse Senhor, por encontro com esse Senhor, por disposição de seguir esse Senhor, se não é por isso, meu irmão, minha irmã, não tem sentido a fé por medo não existe. Deus não é o Deus do medo, Deus é o Deus da esperança, da alegria, de um projeto de vida, de uma disposição, de uma coragem em seguimento. Não dá para nos apoiarmos num medo e esse medo nos paralisa e não nos permite a conversão. O que nos liberta é a proposta de abrirmos o coração para o Senhor. O que nos torna homens e mulheres livres é isso. Para sermos livres e fiéis em Cristo é preciso aderir a Cristo. Ponto. Não dá para aderir a outra coisa, não dá para seguir outro projeto, não dá para entrar em outra proposta. Ou nós nos decidimos pelo Senhor com coragem, ou nós nos decidimos por outras coisas. Não dá para ficar nessa indecisão constante, não dá para ficar nessa indeterminação. Ou nós nos colocamos com fidelidade no caminho do Senhor, ou vamos ter uma vida marcada pela ausência de decisão e de coragem,
e vamos ser chamados de raças de víboras, ou seja, ficamos ali encobertados para dar o bote. Vocês não estão aqui porque decidiram pelo Senhor. E lembrem-se, o machado está na raiz da árvore. Se ela não der bons frutos, ela será cortada e jogada ao fogo. A árvore nasceu para dar fruto, uma laranjeira para dar laranja, um pessegueiro para dar pêssegos, uma figueira para dar figos, um pé de alface é para dar alface. Um cristão é para dar testemunho de vida e frutos de vida cristã. Por isso a primeira leitura nos diz hoje: esse que vem, esse que nascerá do tronco de Jessé, da raiz de Davi. A primeira leitura é Isaías 11, de 1 a 10. Ele surgirá como o rebento de uma flor e ele virá cheio da graça do Espírito. Muitos ao ouvir podem dizer assim: mas padre, é muito difícil, porque tem tanta coisa para mudar, é preciso tomar uma decisão nova, eu não sei se eu tenho força ou tenho coragem. Aqui assenta realmente a proposta. Quem te dá força e coragem? O Espírito. Mas para isso é preciso abrir o coração. Confessar os pecados significa limpar a casa, limpar o salão, limpar tudo, limpar o terreno, para que ali possa germinar uma nova semente. O Espírito de Deus, para que ele possa residir e tomar conta da sua vida, necessita essencialmente de um terreno limpo, disponível, que você abra as portas e diga: Senhor, pode entrar que a casa é sua, é em ti que eu quero depositar a minha esperança e a minha confiança. A vaca pastará com o urso, a criança com o leão, ou seja, esse projeto novo apresentado por Isaías é um projeto que se pauta por uma acolhida generosa do Espírito de Deus. As pessoas podem viver bem juntas. As nossas comunidades podem ser grandes testemunhos de vivência em Cristo. Mas para isso é preciso que a gente abra o coração. Não que um disponha a tolerar tudo que os outros fazem, mas que todos se disponham a estar atentos, ouvindo o chamado do Senhor e se dispondo nesse chamado. Não existe, meus irmãos e irmãs, acolhida da graça de Deus sem abertura, sem deixar-se iluminar por essa graça, sem deixar a sua casa se invadir por esse Senhor. Abra o seu coração, abra a sua vida, permite que o Senhor adentre aí, permite que o Senhor faça parte da sua vida e que Ele traga essa nova esperança, essa nova alegria, que Ele traga essa decisão. Isso não é radical, tá bom? Radicalidade quer dizer uma coisa muito dura, talvez muito mais difícil. Não. Isso se chama decisão pelo Cristo. E a decisão pelo Cristo comporta isto. Comporta uma conversão, confissão dos pecados e uma decisão pelo Senhor que nos vem pelo batismo. Se já recebeu esse batismo, renove esse batismo e siga em frente. Mas repito, não dê passos sem antes limpar a casa, sem antes fazer uma boa limpeza, para não ser chamados de víboras, como foram chamados os fariseus e os saduceus, que não queriam mudar, mas como tinham medo, e como João era uma figura muito santa e muito justa, eles ficaram com mais medo ainda. Então muitas vezes nós temos medo, mas esse medo nos paralisa e não nos possibilita a mudança. Que você abra o seu coração. O Senhor está chegando e esse Deus que vem, Ele vem para te trazer a paz, a esperança e a alegria. Que esse Deus da paz te abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus te abençoe e te guarde.